Legal, já estamos de volta aqui com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também Vitalícia, levíssima água de Marília, exige a peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também Oral Center, odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt e Lapa Reforço de Fundações. O fim das trincas e rachaduras, ligue 33040334 e peça aí a orientação adequada aí, um orçamento sem compromisso com os profissionais da Lapa Reforço de Fundações. Aliás, esse é o tema de hoje do nosso programa Conexão. A gente está falando aqui sobre reforço de fundação e a gente está indo até um pouco mais além, entendendo um pouco esse universo da construção aí nessa questão das fundações, dos tipos de alicerce, alguns sinais que podem detectar que há algum problema ali, né? E o Paulo usou muito bem o termo patologias da construção, né? Porque se a gente for imaginar aí, é como a nossa saúde, a edificação ali é como se fosse o corpo, né? Com as suas doenças que podem acometer ali o alicerce, como o telhado, como a parede, enfim. E aí cada parte da casa pode ser considerada ali um membro. É claro, uma analogia, mas que realmente faz a gente pensar sobre o assunto. E aí o Paulo falou de alguns sinais. Assim como a gente, quando a pessoa está doente, fala assim, mas tinha algum sintoma? Pois é, o cara está lá, de repente afunda toda a casa, mas não deu nenhum sintoma? Não, certamente deu. Certamente mostrou anteriormente, de alguma forma, que havia problemas, né, Paulo? Aí a gente foi para o intervalo, o Paulo havia mencionado aqui a questão das esquadrias, das portas, enfim, que podem desalinhar, o próprio piso. Enfim, e aí eu te pergunto assim, Paulo, isso é muito frequente, né? A gente vê muitas casas apresentando, mas é claro que em algumas situações necessariamente pode não ser, né, a questão da fundação. Como é que você detecta e confirma? Não, realmente isso é problema de fundação. Então, e até assim, é grande a incidência? Nossa, a incidência na nossa região, eu digo nossa região desde Bauru até Panorama. A Lapa atende toda essa região? Ah, sim, atendemos toda essa região. Se procurar a gente vai estar tentando atender da melhor forma possível. De Bauru até Panorama, a nossa região é uma região com solo extremamente arenoso, né? O que significa o solo arenoso? É um solo que não tem uma resistência muito grande, né? Entendeu? Ele não tem uma capacidade de carga muito grande, entendeu? Então, por isso que automaticamente é necessário fazer essa análise de estudo do solo para saber o tipo de fundação realmente que deve ser mais adequada para aquela situação, né? Lógico que o solo é totalmente heterogêneo, né? Ele pode ser diferente, um solo existir aqui, daqui 3, 4 metros existe um outro tipo de solo, por isso que existem as sondagens de solo, verdade. né? Essa sondagem de solo, antes de se fazer qualquer tipo de edificação, é importante para a gente realmente saber as camadas que existem embaixo do solo, né? E com essas camadas são feitas as análises e aí sim é feito um cálculo estrutural para aquela situação apontada naquela sondagem do solo, né? Aí você estava perguntando a respeito das diversos tipos de trincas, né? Para a gente, logicamente, dar uma solução ou identificar o problema, a gente precisa estar fazendo a vistoria. Essa vistoria tem que ser minuciosa, por isso que eu digo, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que apontar uma solução de um problema que é um problema muito sério, né? Eu digo que para todos que você pode economizar numa construção em várias situações do imóvel, né? No revestimento, numa torneira, numa bacia sanitária, ou até mesmo o tipo de telha tal, mas situações que você deve realmente se preocupar numa análise, num projeto e na execução, são justamente a parte de alicerce, né, que porque depois, para você arrumar um problema que depois apareça no seu alicerce, é uma situação um pouquinho mais onerosa, né? E de infiltração também, impermeabilização daquele próprio alicerce, né? Então, são duas situações que a gente não deve economizar. Não deve economizar. São uma das eu julgo as mais importantes em qualquer construção, né? Aí você estava me perguntando justamente das diversos tipos de trincas, né? Por isso que tem que ser feita uma análise muito boa,
vistoria muito bem feita na edificação para que sejam identificadas essas trincas, essas deformações, para que a gente consiga, logicamente, dar uma solução adequada para aquela patologia que se apresenta, né? Existem vários tipos de trincas, vários tipos de fissuras. É importante dizer a diferença entre fissura, trinca e rachadura. Eu não vou dizer em fissuras, mas fissuras é o fio de cabelo, até para o pessoal entender, que é uma situação que não afetou ainda a alvenaria do imóvel, que é a parede, ela só está no revestimento. Existem situações que essa fissura já se tornam trincas, que já há um rompimento da alvenaria, né, que são milímetros a mais, né? E rachaduras, que justamente são situações que você consegue até enxergar o outro lado, né? Essas são as rachaduras. Isso, essas são as rachaduras, né? E quando se atinge uma situação de trinca, já é uma situação um pouco mais preocupante no que diz respeito à estrutura, porque houve uma movimentação que já rompeu uma estrutura do imóvel que é a alvenaria, né? Alvenaria, o azulejo, outras o próprio reboco, tudo isso são situações que já se apresentaram um pouquinho mais graves do que o fio de cabelo, que é uma fissura que já está no revestimento. Às vezes a gente ouve a pessoa a dizer assim, aparece lá no reboco uma trinca, aí eu não sei se mas a pessoa, se é trinca ou se é qual que você falou primeiro? Que uma fissura. Uma fissura. Isso. E a pessoa fala assim, não, isso é normal, do reboco. Sim. Tem isso? Tem essa coisa do normal do reboco ou não? Eu digo para todos que fissuras... Eu acho que você deve ouvir também, né, Paulo? Não, isso é normal, isso não é normal. Muito bom. Eu digo a todos que fissuras em edificações é normal de existir, porque a edificação é uma edificação com elementos rígidos. E por serem elementos rígidos, as pessoas acham que a casa não movimenta. E ela movimenta, né? E a partir do momento que há uma movimentação do imóvel e que existam vários elementos de materiais diferentes no imóvel, né? Então, quer dizer, você tem uma alvenaria que é feita de bloco cerâmico encostado num pilar que é de concreto armado, que são de diferentes composições e dilatam diferentemente. Então, pode existir trincas ou fissuras decorrentes de juntas de dilatação entre esses imóveis, entendeu? Então, aí que vem a vistoria para você identificar isso daí. Isso é justamente porque eu faço uma vistoria e pode ter certeza, Marcão, de várias pessoas que a gente atende, em muitas situações, eu passo para elas que não é problema de reforço, que são outros tipos de problemas, né? Eu sou dessa opinião, tenho que estar lá, mesmo que não uma vistoria sem compromisso, mas eu tenho que estar lá para tentar. Não adianta eu dar um orçamento de um serviço que não vai resolver o problema da pessoa, entendeu? Que é outro tipo de problema, como esse que eu te falei, de tratamento de junta, ou de uma sobrecarga da cobertura na laje. E por isso daí a importância do know-how, já que você tem de mais de 15 anos só nesse trabalho de fundações, né? Que te dá essa condição de diferenciar uma da outra. Exatamente, Marcos. A gente não costuma... eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente está lá justamente para passar uma solução daquele problema que apareceu, mesmo que não seja um trabalho do reforço de fundação, propriamente dito, que é o que a gente trabalha, que são as estacas mega, né? A gente passa para o cliente que ele tem que procurar um outro tipo de profissional, outro tipo de trabalho que tem que ser feito no imóvel dele, que não o reforço de fundação através das estacas, que é o que a gente oferece no mercado, né? Por falar nas estacas, vamos entender então. Quer dizer, aí depois você fez o diagnóstico, viu que é realmente reforço de fundação, vai partir para essas estacas de reação, estacas pré-moldadas de reação tipo mega. Decorei bem ou não? Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Pois é. E aí, essas estacas, na verdade, eu já vi assim, até no comercial seu aqui, tem vários tamanhos e tal. Como é que é isso, Paulo?
Então, a partir do momento que a gente detecta o problema, né, a gente vai fazer uma análise da infraestrutura do imóvel existente, porque a gente necessariamente tem que entender como se comporta o imóvel existente para a gente poder também estar alocando as nossas estacas, né? Porque dependendo da infraestrutura existente no imóvel, as estacas são executadas a uma distância ou outra. Do alicerce do imóvel, entendeu? Então, primeiro a gente tenta descobrir que tipo de alicerce existe no imóvel, para depois a gente poder fazer um projeto. A gente costuma fazer um projeto de locação de estacas, tá? Eu levo o desenho que eu faço na própria vistoria, né? Ou se tiver uma planta do imóvel, logicamente a gente tira uma foto, leva para locar essas estacas com a planta já existente, tá? E aí a gente vai dimensionar ou dar o distanciamento dessas estacas de acordo com o que a gente tem de informação sobre o alicerce do imóvel, né? A gente costuma, logicamente, passar uma pior situação, porque às vezes a gente já se pegou muito com isso, sabe, Marcos? Às vezes o que está escrito, às vezes não é aquilo que está executado, entendeu? Na hora que então, muitas vezes a gente abre para executar o trabalho e aquilo que estava escrito não é o que está executado. Então, quer dizer, uma previsão que você fez vai toda por água abaixo, porque a gente leva em consideração o projeto. Então, a gente costuma fazer uma previsão de locação das estacas de acordo com aquilo que a gente imagina que deve ser, de acordo com a informação que a gente tem, mas sempre com a pior situação para o cliente, entendeu? Daquela quantidade de estacas, para menos é o que vai ser executado no imóvel. Até para que também não fique uma surpresa desagradável, né? Você sabe, né, Marcos? Às vezes a pessoa tem que prever um valor, claro. ter um valor na mão para... É meio que assim, né? Na pior das hipóteses isso, entendeu? Disso para menos. Né? A gente acredita que vai... Lógico, né? Agora, logicamente, vai ser, se não der, a gente também, a nossa responsabilidade técnica, a gente vai executar aquilo que foi projetado, mas várias situações a gente suprimiu estacas porque a gente encontrou uma situação melhor do que aquilo que a gente previa e tal. Então, quer dizer, é uma situação para resolver o problema mesmo da pessoa. E as estacas nada mais são do que estacas pré-moldadas, são pedaços de concreto que a gente fabrica em canteiro, né, com dimensões variadas, que servem para a gente, através do macaco hidráulico, que é um macaco que a gente tem, né, que serve justamente, que nada mais é que uma caixa de óleo, né, que joga esse óleo para um pistão hidráulico, né, que é o pistão, e esse pistão vai funcionar injetando esses pré-moldados embaixo, logicamente a gente posiciona embaixo do alicerce existente do imóvel e ele vai injetando esses pré-moldados até atingir a nega, não é mega. Existe a estaca chamada mega com M, né? E a nega é justamente a profundidade que encontrou a reação para suportar o peso, entendeu? Ah, legal. Então, o que acontece? Nada mais é que esse pistão funcionando, injetando esses pré-moldados fabricados em canteiros com o traço que a gente fala, que é o cimento, areia, pedra e água necessário para dar uma resistência para aquele concreto, né? E ele vai sendo injetado até encontrar a nega, que é justamente a reação necessária para suportar o peso do imóvel. E aí estabilizar esse recalque que está acontecendo no imóvel, entendeu, Marcos? Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, a gente volta para falar exatamente sobre esse momento, né, que vai colocando, as estacas vão sendo colocadas, as estacas tipo mega, mas que encontra a nega. Nega, exatamente. Muito legal, que aí é o ponto, né, de equilíbrio, ponto de reação. Rapidinho o intervalo, a gente volta para saber mais aqui no programa Conexão de hoje com Paulo César Lapa, engenheiro civil, que está aqui falando sobre reforço de alicerce, reforço de fundação. O intervalo em nome de Unimed Marília, a Oral Center Odontologia Especializada, Vitalícia Levíssima Água de Marília e também a Lapa Reforço de Fundações. Não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já.